Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. O governo vai tentar impedir o depoimento do ministro da Educação à Polícia Federal. Presidente Jair Bolsonaro sanciona projeto que libera ajuda de 60 bilhões de reais a estados e municípios. Tribunal de Contas do Rio suspende pagamentos ao responsável pela construção de hospitais de campanha. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Empréstimo para começar a pagar daqui 90 dias. O governo vai tentar impedir o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que foi determinado pelo STF. Vamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite. Oi, Giovana, boa noite. A defesa jurídica de interesse do Poder Executivo geralmente é feita, como o próprio nome diz, pela Advocacia Geral da União. Mas em reunião entre auxiliares mais próximos e o presidente Jair Bolsonaro, ficou acertado que será André Mendonça, ministro da Justiça e ex-titular da AGU, quem vai entrar com um pedido judicial para barrar o depoimento de Abraham Weintraub à Polícia Federal. A determinação para que o ministro da Educação preste esclarecimentos partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, depois que se tornou pública a reunião ministerial de 22 de abril. Na última terça-feira, Alexandre de Moraes deu um prazo de 5 dias para que o ministro da Educação seja ouvido. Giovana. E, Fara, agora à noite, o presidente Bolsonaro sancionou o projeto de ajuda a estados e municípios, é isso? É isso mesmo. O socorro financeiro é de 60 bilhões de reais para repor perdas com a arrecadação de impostos e também para o combate à pandemia da Covid-19. Esse dinheiro vai ser distribuído em 4 parcelas divididas entre estados e municípios com a União. Com vencimento este ano ficam suspensas. As dívidas de estados e municípios com a União ficam suspensas até o final do ano. O presidente Bolsonaro decidiu vetar a parte do projeto e, com isso, ficam proibidos reajustes salariais para o funcionalismo público até o fim do ano que vem. E o Senado aprovou agora à noite a medida provisória que instituiu o salário mínimo de R$ 1.045, que está em vigor já desde janeiro. Esse texto segue para a sanção presidencial. Giovana. Obrigada, Fara, por todas as suas atualizações. Nesta quinta-feira, a Câmara dos Deputados deve votar a proposta que prorroga por 2 anos a desoneração da folha de pagamento. Para José Veloso, presidente executivo da associação que reúne os fabricantes de máquinas, a aprovação da proposta é o único jeito de evitar o desemprego em massa. O nosso setor, nessa pandemia, já demitiu aproximadamente 8 mil empregos diretos. Nós tínhamos 350 mil empregos diretos, demitimos 2,3% dos nossos colaboradores. A previsão, caso não seja renovada a desoneração da folha por mais 2 anos, nós poderemos chegar a perder até 50 mil empregos nesse período. O setor de máquinas e equipamentos paga salários 86% acima da média do trabalhador com carteira assinada no Brasil. Então, são empregos de qualidade, é um grande contingente de empregos, um setor de alto valor agregado e que exporta 40% do seu faturamento. Outro setor que defende a prorrogação da desoneração da folha de pagamento é o da indústria têxtil. Para Fernando Pimentel, presidente da associação que representa o setor, o aumento do prazo da medida vai evitar a piora da crise econômica. Nós estamos vendo que esse horizonte de 2 anos é um horizonte que contempla esta, digamos assim, esta necessidade de recomposição das forças das empresas, que estão extremamente, no nosso caso, prejudicadas porque o varejo está mais de 70 dias fechado na maior parte do país, os consumidores perdendo emprego, como saíram os dados hoje, alguns com jornada reduzida também, com medidas dentro da própria 936, que veio ao encontro da redução do desemprego, ajuda a preservar emprego. Então, a retomada do consumo ela vai ser um pouco mais lenta. Então, até que nós encontremos uma nova normalidade, nós vamos precisar de tempo. E essa prorrogação nos dará este tempo nesta rampa lenta de retorno a um nível mais normal de atividade.
O Ministério Público de São Paulo e o Tribunal de Contas do Estado investigam se houve irregularidade na compra de respiradores importados da China. O Leandro Stoliar é quem tem as informações. Oi, Leandro, boa noite. Oi, Giovana, boa noite. Esses respiradores foram comprados de uma empresa chinesa em março sem licitação, como prevê o Decreto Estadual de Calamidade Pública aprovado durante a pandemia de coronavírus. Foram comprados 3.000 respiradores a 550 milhões de reais. 30% desse valor foi pago antecipado, mas a empresa chinesa descumpriu o prazo e só entregou parte dos equipamentos. O Tribunal de Contas do Estado pediu os documentos do contrato de compra desses respiradores e o Ministério Público investiga por que o pagamento foi feito antecipado. O governo do estado diz que comprou de maneira legal e que escolheu a empresa chinesa porque foi a única que prometeu entregar os respiradores mais rápido. Giovana, com você. Leandro, obrigada, viu, pelas suas informações. E a liberação para reabrir o comércio apenas na capital paulista não agradou prefeitos de outras cidades da Grande São Paulo. Até aliados do governador João Dória reclamaram como o prefeito de São Bernardo do Campo. Orlando Morando, que também é do PSDB, cobrou igualdade de tratamento. Durante todo este período da pandemia, nós estamos usando de utilizar a ciência, seguindo aquilo que a ciência manda e determina. E nos surpreendeu quando hoje foi anunciado que a cidade de São Paulo, apenas a cidade de São Paulo, que está encravada dentro da região metropolitana, teve uma classificação melhor do que muitas cidades da região metropolitana. E aqui eu afirmo, os números que nós temos em São Bernardo do Campo, de leitos de UTI, de leitos de enfermaria, da própria velocidade do vírus, é inferior ao da cidade de São Paulo. Então o critério tem que ser o mesmo, razão pela qual eu não concordo em flexibilizar, tirar a cidade de São Paulo da quarentena e manter outras cidades como São Bernardo do Campo neste isolamento. Eu considero um completo equívoco e nós temos que continuar seguindo a ciência. Nenhuma decisão tem que ser tomada sob o aspecto político. Naturalmente, se tiver uma flexibilização econômica e a cidade de São Paulo reabrir os seus negócios e a imposição do Estado manter a cidade de São Bernardo fechado, um prejuízo enorme para toda a atividade econômica, principalmente para o comércio de São Bernardo do Campo, razão da nossa indignação. Já pedimos um agendamento com o Ministério Público de São Bernardo do Campo. Hoje o decreto estadual tem uma força superior ao decreto municipal. Todas as cidades que tentaram sair da flexibilização, contrariando o decreto estadual, acabaram recebendo liminares e foram obrigados a voltar a fechar a sua atividade. Então nós vamos procurar o Ministério Público para buscar este entendimento. Se a cidade de São Paulo pode ser flexibilizada, a cidade de São Bernardo também. O Tribunal de Contas do Rio determinou agora à noite a suspensão dos pagamentos ao Instituto IABAS, que é o responsável pela construção e a operação dos hospitais de campanha no estado. Leonardo Ack, uma boa noite para você. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. As obras são investigadas por suspeita de superfaturamento. Dos 7 hospitais prometidos, apenas 2 foram inaugurados e com muitos problemas. O TCE também cobra um parecer técnico que justifique a contratação do IABAS. Agora, ainda nesta quarta, o Superior Tribunal de Justiça determinou que o governador Wilson Witzel preste depoimento no inquérito que apura irregularidades em contratos firmados para ações de combate à pandemia de Covid-19. De acordo com a Polícia Federal, o governador deve ser ouvido na sexta-feira. Giovana. Obrigada, uma boa noite para você. Nesta quinta-feira, o elenco da Record TV vai estar reunido na Super Live SOS Famílias do Sertão. O evento apoia a campanha que leva alimentos, alívio e esperança a quem mais precisa no sertão do Nordeste, afetado pela pandemia do coronavírus. Para doar, é só aproximar o seu celular do QR Code que está no canto da tela. Um dia inteiro de lives nas redes sociais da Record TV, com conteúdo exclusivo ao longo da programação da emissora. Tudo para ajudar as famílias que passam dificuldades e já estão sendo atendidas pela campanha SOS Famílias do Sertão.
Os alimentos comprados com as doações são higienizados e distribuídos ou levados até as casas das pessoas. É nesta quinta, dia 28, a partir das 8h30 da manhã até meia-noite e meia, a Super Live SOS Famílias do Sertão. Participe! E nos Estados Unidos, diversas cidades registraram protestos contra a violência policial. Em Los Angeles, um carro da polícia foi cercado e avançou mesmo em cima de manifestantes presos ao capô. Os vidros de 2 viaturas foram quebrados. Os protestos começaram depois da morte de um homem durante uma abordagem policial. Dubai, nos Emirados Árabes, permitiu a reabertura de serviços de lazer depois do número de casos do coronavírus cair. Os cinemas operam com 30% da capacidade e regras de distanciamento social. Uma estação de esqui dentro de um shopping e restaurantes também reabriram. Chega ao fim essa edição do Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, 8h45 da manhã. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua audiência.